Olá! Hoje vamos ter mais um podcast do Sindicato dos Médicos do Estado do Espírito Santo. Vamos tratar um tema de extrema relevância. Hoje vem crescendo muito para os profissionais da medicina a contratação do médico como pessoa jurídica, a chamada pejotização. Mas essa forma de contratação, ela é legal? Ela pode trazer alguns tipos de fraudes no contrato? Quais são os direitos que o profissional médico perde nessa modalidade de contratação e como o sindicato consegue agir na defesa desses profissionais? Para responder a essas e muitas outras perguntas, nós vamos ouvir a doutora Lorena, que é especialista em direito do trabalho e advogada do sindicato. Olá, muito obrigada pelo convite. Eu espero que esse seja um tema bem abordado e que eu consiga sanar todas as dúvidas que vão ser apresentadas aqui hoje. Para nós entrarmos nesse cenário, eu gostaria, doutora Lorena, de já iniciar o nosso bate-papo com uma pergunta. Por que esse modelo cresceu tanto? Hoje parece que todo profissional acaba recebendo uma proposta de trabalhar como pessoa jurídica. Como você compreende esse cenário na atualidade? Nos últimos anos, especialmente depois da reforma trabalhista, a gente tem observado que o modelo de pejotização ele cresceu de maneira absurda no Brasil. Eu acredito e observo que isso se deu em conta, principalmente por conta da terceirização, né? Foi permitido terceirizar atividades fins, então a partir daí, novas modalidades de contratações passaram a ser vistas, dentre elas a pejotização, que no primeiro momento, quando a gente avalia, pode ser mais vantajosa para o médico, para a empresa, porque ela reduz a parte fiscal, ela dá mais autonomia médica, né? Ela tem uma série de situações que a gente vai destrinchar aqui ao longo da nossa conversa, que fez com que ela crescesse tanto e no primeiro momento passasse a ser olhada como uma maneira bem benéfica para a contratação do médico. E hoje, como você mesmo já destacou, é muito comum que o médico ele comece a atuar já com uma proposta para CPJ, né? Muitos ali começam a atuar como pessoa jurídica sem até saber o porquê que estão como pessoa jurídica, qual é a diferenciação, né, do regime, se existem outros regimes. Muito bem. Então, hoje, doutora Lorena, nós já podemos compreender que essa realidade, a contratação como pessoa jurídica, a pejotização, ela passou a ser uma realidade dentro da contratação dos médicos. E uma pergunta muito frequente, que sempre nos permeia, essa contratação como pessoa jurídica, ela é proibida? Não. Bom, vamos lá. Ela de fato deixou de ser uma exceção. Eu costumo dizer que a pejotização ela veio para ficar, gostamos ou não, ela veio para ficar. Cada dia mais os hospitais privados ou públicos vêm aderindo, né, à pejotização das suas diversas formas e ela não é proibida. Plenamente o contrário. A pejotização, ela está estabelecida hoje na legislação brasileira. O que é a pejotização? Né? Então, vamos esclarecer aqui o que seria uma pejotização. Pejotização nada mais é do que um contrato de trabalho. É quando um médico, ele firma um contrato ou com um hospital privado ou por meio de uma empresa para prestar serviço para a administração pública, e ele, ao invés de ser contratado como um concurso público, ao invés de ele ser contratado como seletista, como um contrato temporário, ele é contratado através de uma pessoa jurídica, ou seja, ele abre a pessoa jurídica para ele poder prestar serviços, né? Então, tem municípios, tem estados que fazem essa contratação por meio de consórcios públicos, outros por meio de organizações sociais, e há também aquele médico, pessoa jurídica, que trabalha diretamente para uma entidade privada. Então, ela não é proibida, tá? O que acontece é que muitas das vezes ela é feita sem se atentar aos requisitos em lei e que acaba trazendo ali certas nuances que podem beirar a ilegalidade, mas não é proibida. Tem que ser observada se ela está sendo feita da maneira correta. Uhum. Muito bem, então como a doutora Lorena expressou, né, não é proibido essa contratação. E essa forma de contratação, doutora Lorena, quais são os principais benefícios que as empresas, que os hospitais, eles acabam tendo quando eles deixam de contratar um profissional na modalidade CLT e fazem essa contratação como pessoa jurídica? Bom,
O profissional pessoa jurídica, ele tem mais autonomia, né? Então, ele pode vir a trabalhar em mais de uma instituição e, em contrapartida, aqueles impostos que existem para assinar uma carteira, eles deixam de existir. Só que, em contrapartida, o médico que está na modalidade de pessoa jurídica, ele também tem um ônus. Muitas vezes ele não faz essa observação, mas ele tem um ônus de abrir uma empresa, ele tem um ônus de pagar os impostos da sua empresa, ele tem um ônus de se atentar para saber se aquela empresa dele vai estar contribuindo, né, para que ele possa se aposentar no futuro. Então, assim, existe o benefício que hoje eu visualizo que ela existe até mais para as empresas que estão contratando. Então, a empresa tem uma redução de impostos significativa, o médico, em tese, teria mais autonomia, mas, em contrapartida, ele também passa a ter determinados custos que, se ele fosse contratado ali como seletista ou se ele fosse contratado como um profissional efetivo, não ficaria a cargo dele, né? Então, essas despesas acabam sendo transferidas para o médico também. Mas existe, né, uma redução significativa para as empresas que optam por contratar os médicos PJ. A gente vê hoje que muitos estados e municípios aderem a isso porque, em prática, é mais barato terceirizar do que abrir um concurso público, né? Uhum. E dentro desse contexto, doutora Lorena, existe um mito muito grande que toda contratação como pessoa jurídica é uma espécie de fraude. Esse mito, ele se justifica? Existem contratações que são legítimas? Como que a gente pode desmistificar também um pouco esse assunto, né, para os nossos profissionais que estão nos acompanhando? Certo. Nem toda contratação PJ significa que é fraudulenta, tá? Existem muitos profissionais que são contratados como pessoas jurídicas e que fazem tudo dentro da normalidade, dentro daquilo que a lei estabelece, ou seja, fazem o contrato, há previsão clara ali de pagamento, há previsão de prestação de serviço, de como essa prestação de serviço vai ser efetuada. Tudo isso acontece, né, com naturalidade, ou seja, sem que o médico esteja ali vivenciando uma situação na qual seja caracterizado um vínculo de trabalho. Então, assim, existe a fraude trabalhista, mas nem todo o contrato, né, de pejotização, nem todo o contrato médico, ele já é fraudulento, né? Então, existem empresas sérias, existem profissionais médicos sérios que estão prestando serviço para empresas sérias e que não há nenhum problema na contratação. Uhum. E quando existe essa contratação como pessoa jurídica, como que é possível que seja verificado quando essa contratação envolve uma relação fraudulenta? Como é possível fazer essa verificação? Vamos lá. Existe hoje, na legislação brasileira, o que a gente chama de CLT, que é a consolidação, né, da legislação trabalhista. E o que a CLT fala? Que para você ter um vínculo de emprego reconhecido, você precisa ter alguns requisitos. E esses requisitos, eles não são aplicáveis à pessoa jurídica. Então, em tese, o médico ali de pessoa jurídica, ele pode estar atuando para aquela empresa, para aquele hospital, por intermédio de uma empresa, sem ter sem ter subordinação, sem ter pessoalidade, a gente vai destrinchar depois o que é cada um desses requisitos, né? Sem ter a obrigação de estar ali, ele pode se fazer substituir por outras pessoas, né? Então, quando o contrato, ele não tem essas características, ou seja, eu costumo dizer que o contrato PJ é como se você estivesse contratando um arquiteto para sua casa. Você não domina daquele assunto, provavelmente, você precisa que uma pessoa vá lá, execute o serviço para você, depois que ele finaliza o seu serviço, ele está dispensado. A gente pode fazer essa analogia médica também. Então, muitos hospitais precisam ali da mão de obra do médico. O médico vai lá, presta seu plantão, presta seu atendimento, depois ele está dispensado e livre para ir para os outros hospitais, para ir para os outros atendimentos, sem ter aquela ligação direta, sem ter aquela subordinação, aquela obrigação de estar ali, entendeu?
E eu acredito que esse é um dos pontos mais importantes dentro do nosso assunto, doutora Lorena, quando nós vamos fazer essa análise da contratação para verificar se essa contratação como pessoa jurídica, ela acaba escondendo um vínculo trabalhista. Eu gostaria que a doutora explicasse esmiuçadamente quais são as características que trazem essa relação da pejotização escondendo um vínculo trabalhista. Quais são ali os requisitos, como a doutora falou, da pessoalidade, a questão da obrigação de prestar subordinação. Eu gostaria que a doutora esmiuçasse essas características para que o profissional possa identificar se elas estão acontecendo dentro do contrato dele, se esse contrato ele está seguindo certamente todo o regramento de pessoa jurídica. Quais seriam esses requisitos, né, que a CLT traz para a gente ser caracterizado como um vínculo de emprego? O primeiro deles é subordinação. É quando o médico ele é contratado ali, a princípio como pessoa jurídica, mas ele é subordinado ao superior hierárquico, ou seja, ele não tem autonomia para tomar as decisões dele, ele precisa sempre estar consultando um superior hierárquico, muitas vezes até um outro médico, né, para ele poder avaliar as decisões que ele precisa seguir. Então, ele tem a subordinação ali de horário, ele tem horário para entrar, ele tem horário para sair, isso acontece de maneira recorrente, né? Então, digamos que toda semana ou todos os dias ele está em determinada clínica, ele está em determinado hospital, cumprindo uma carga horária ali, muito típica de um médico que poderia ser seletista. Ele tem pessoalidade. O que é a pessoalidade? Só ele pode estar ali presente. Ele não pode se fazer substituir por outro profissional. A gente sabe que a PJ ela foi feita justamente a pejotização para que o médico tenha essa liberdade de poder estar atuando em diversos locais ao mesmo tempo, né? Então, ele pode estar de manhã prestando serviço para um ente, à tarde ele pode estar numa clínica, e quando a gente tem essa pessoalidade, ele não pode se fazer substituir. Então, o que acontece? Se ele não puder estar presente naquele plantão, ele não pode mandar outra pessoa ir ao lugar dele, né? Então, isso também seria um exemplo que a gente pode destacar, porque muitas vezes o médico ele é contratado teoricamente como PJ, mas ele tem essa habitualidade, ele está ali com frequência, né? Isso acontece de maneira recorrente, tem onerosidade. O que é onerosidade? Existe aquele pagamento fixo, certo? Uma quantia pré-definida que ele está sempre recebendo para estar trabalhando. Então, esses elementos, ele caracteriza uma relação de trabalho. Muitas vezes, o médico, ele é contratado, ele fica ali exercendo as mesmas funções que ele faria se ele fosse seletista, mas ele deixa de ter vários direitos que um profissional seletista tem. Aí que é o maior problema, aí que existe o maior risco, né? Porque o contrato de pessoa jurídica, ele simplesmente não traz nenhum direito como FGTS, como férias, né? Aviso indenizado, ele pode acabar a qualquer momento. É um contrato, pressupõe que ele começou, se ele não tiver data para término, ele pode ser encerrado a qualquer momento. Então, ele deixa de receber diversos direitos ali que, se seletista fosse, ele receberia. Uhum. Para trazer um exemplo prático dessa situação, doutora Helena, trazendo aqui um exemplo de contratação para que a gente possa fazer uma análise prática se essa contratação ela se enquadra como uma pessoa jurídica ou se ela traz características de um vínculo empregatício. A gente tem, por exemplo, um médico profissional que trabalha com horário de entrada naquela unidade de saúde, com horário de saída, ele cumpre ordens, ele recebe ali uma remuneração fixa todo mês, ele não pode ser substituído por um outro profissional, ele trabalha exclusivamente naquele hospital, porém o seu contrato é de pessoa jurídica. Essa realidade, como a doutora falou, ela é uma realidade de pessoa jurídica ou, nesse exemplo prático, pode haver um vínculo trabalhista ali escondido atrás dessa contratação? Esse exemplo que você trouxe, ele é muito típico de vínculo trabalhista, principalmente se ele preencher todos esses requisitos que você citou, né? É aí que entra a fraude trabalhista. Em tese, não existe fraude no contrato de pejotização, mas quando essas situações que nós acabamos de citar passam a acontecer, aí sim a gente está diante de uma fraude e de um grande indício de vínculo empregatício.
E quando um médico ele faz um contrato como pessoa jurídica com uma unidade de saúde, e quais são os direitos, como esse médico precisa analisar os direitos que, como pessoa jurídica, ele vai deixar de ter, e quais são os efeitos financeiros na vida desse médico, quais são os efeitos trabalhistas quando ele faz essa contratação como pessoa jurídica. Quando o médico ele está ali na modalidade de pessoa jurídica, tem alguns direitos que ele vai deixar de receber se ele tiver, por exemplo, o contrato dele reincidido. Ele não vai ter direito a férias, ele não vai ter direito a 13º, ele não vai ter direito ao FGTS, ao fundo de garantia que ele pode sacar ali no final, né? A multa de 40% ele não recebe. O aviso prévio indenizado também não é pago, então é muito comum chegar médicos lá na entidade e falar: meu contrato, simplesmente me ligaram e me informaram que a partir de amanhã eu não preciso trabalhar. E agora, o que eu faço? Infelizmente, nada. Né? Se a gente não está ali diante de um contrato reconhecido, ele sai ali sem ter nenhum direito, ou seja, não tem um aviso prévio indenizado. A gente se depara também com situações de médicas muitas vezes estão gestantes e são demitidas e não existe estabilidade, não existe uma estabilidade acidentária. Então, se o médico estiver ali exercendo a sua função e ele vier a se acidentar, não existe nenhum socorro que ele possa vir a estar pugnando pela empresa, ou seja, é extremamente maléfico nesse ponto de vista, né? E é importante ressaltar que muitos médicos só passam a ter conhecimento disso quando eles estão diante de uma situação em que o seu contrato é encerrado e aí do dia para a noite eles percebem que perderam toda a sua fonte de renda. Né? Nesse momento que eles percebem que eles deixaram muitos direitos para trás e a relação que deveria ser, em tese, de igualitária para ambos os lados, deixa de ser igualitária, porque, como eu disse lá no início, ele pagou impostos para ele abrir a pessoa jurídica, ele provavelmente teve custos ali com o contador, né? Ele teve também uma participação ali na atividade daquela empresa, acabou contribuindo porque reduziu, né, o passivo ali de impostos, e no final das contas, quando o contrato dele é encerrado e ele sai sem nenhum direito que costumeiramente ele poderia ter. Esses são os direitos que eu citei de quando o médico é seletista, mas a gente poderia citar também direitos de um médico que poderia estar ali trabalhando na qualidade de um médico efetivo, um médico concursado, né? Ele teria uma estabilidade na carreira dele, ele teria com certeza os direitos que determinados estatutos passam a oferecer, como, por exemplo, gratificações, licenças remuneradas, né? Estabilidade, né? No próprio caso da gestante que eu citei. Então, diversos direitos deixam de ser resguardados. E, infelizmente, se o médico ele não analisa antes de entrar nesse contrato quais são os riscos, ele pode ser pego de surpresa, né? Quando o médico tem consciência disso, faz essa análise e sabe que a qualquer momento o contrato dele pode ser encerrado, que ele não vai receber nada por isso, se ele tiver consciência plena, se o contrato dele for válido, ele tem um tempo para se programar. Essa seria a ideia, né? Deixar que ele se programar, porque ele sabe que aquele contrato ali, ele não tem uma previsão. Mas, sendo bem claro, assim, cuidadosamente, são esses os principais direitos que ele deixa de receber, tanto se ele fosse seletista, quanto se ele fosse estatutário, se ele tivesse um contrato temporário, né? Sim, então a gente percebe, doutora Lorena, que existe uma disparidade muito grande, né, dos direitos desse médico quando ele é contratado como CLT, quando ele presta um concurso público e é titular de um cargo efetivo, para o momento em que ele é contratado como pessoa jurídica. Dentro da sua realidade prática, trabalhando no dia a dia com os profissionais, você compreende que eles fazem essa ponderação de direitos que ele vai abrir mão para ser contratado como uma pessoa jurídica no momento da contratação, ou acaba tendo mais essa consciência já no curso, no encerramento do processo?
Muitas das vezes no curso ou encerramento do processo, mas hoje, infelizmente, a gente está vivenciando uma realidade muito triste, que é a precarização do mercado de trabalho, e isso acontece em todos os setores, mas isso vem acontecendo de uma maneira muito grande no mercado de trabalho em que os médicos estão inseridos. Então, o que acontece? Muitas vezes ele acaba não tendo opção. E hoje em dia, com as terceirizações e como esse modelo cresceu muito, são poucos os lugares que ofertam para o médico a possibilidade de estar trabalhando como seletista. São poucos os estados que abrem concurso público, são poucos os municípios que ainda investem nessa carreira. Então, o que eu percebo é que essa pejotização está sendo inserida, mesmo contra a vontade, e está sendo um modelo dominante, ainda que não seja a melhor saída. Então, mesmo que o médico tenha ciência que ele está deixando alguns direitos para trás, porque muitos sabem, muitos passam a descobrir só no decorrer da vida laboral, né, quando eles estão diante de alguma situação, eles acabam não tendo muitas alternativas. Porque hoje o mercado de trabalho está cada vez mais precário, os valores dos plantões estão cada vez menores, né? Os profissionais não estão sendo bem remunerados. Então, existem alguns médicos que conseguem fazer essa análise cuidadosa e pensar, não, aqui não vai ser interessante para mim, porque se eu entrar nesse cenário e eu for daqui a um tempo decidir sair ou ter meu contrato encerrado, eu não vou ter nada. Mas outros médicos, principalmente esses que estão se inserindo agora no mercado de trabalho, o que eu percebo é que eles estão tendo que ir sem ter muito o que fazer. A realidade é essa. Então, talvez a gente precisa olhar para o futuro médico, as perspectivas médicas do futuro com outro olhar e analisar cuidadosamente esses modelos de contratação que estão sendo, né, vou usar um termo bem chula aqui, mas enfiado de goela abaixo, né, na categoria médica. A verdade é essa. Eu acho muito importante realmente nós debatermos sobre essa questão, porque, como a doutora Lorena nos trouxe, né, para além da consciência do médico sobre os direitos que muitas vezes ele abre mão, nós temos hoje uma realidade, né, do mercado brasileiro, onde efetivamente as terceirizações no serviço público, né, e as contratações, elas caminham mesmo nesse sentido de que haja menos vínculos pessoais e mais vínculos com pessoa jurídica. E dentro dessa realidade, doutora Lorena, do profissional médico, dessa forma de contratação, como a doutora colocou, até mesmo da falta de opção por ser contratado como seletista, essa matéria muitas vezes ela acaba chegando ao Poder Judiciário, né? Os conflitos contratuais acontecem e são levados ao crivo do Poder Judiciário. Eu gostaria de entrar um pouquinho nessa seara, como o Poder Judiciário tem analisado a contratação dos profissionais da área médica como pessoa jurídica. Como que a doutora entende que essa matéria tem chegado no Poder Judiciário, na Justiça do Trabalho, o Supremo Tribunal Federal? Como que essa matéria tem sido vista, tem sido julgada? Em que caminho, em que direção caminha hoje o Poder Judiciário brasileiro? Como eu atuo bastante na Justiça do Trabalho, eu acompanho de perto essas crescentes que vem ocorrendo na Justiça, né? Logo após essa onda de terceirização, essa onda de contratos PJs que começaram a surgir, tanto como prestadores de serviços diretos, tanto como em consórcios, o judiciário começou a ser abarrotado de ações pedindo vínculo, principalmente o vínculo do médico com o hospital, com uma clínica, né, ou até mesmo com uma empresa que ele entrou para ele poder estar prestando serviço. Por quê? Identificou-se que era um contrato fraudulento, como a gente estava narrando aqui, que tinha todos os requisitos para serem considerados um vínculo de trabalho. Então, a gente teve uma onda muito crescente, tá? De contratos médicos que foram levados à Justiça do Trabalho buscando reconhecimento de vínculo. Só que essa crescente ela não ocorreu só com os médicos, ocorreu também com a periodização de forma geral, com vínculos como Uber, iFood, e vínculos que a gente chama de vínculos precários, né? Então, da reforma trabalhista para cá, houve essa crescente e
houve a necessidade de se estabelecer uma decisão segura, né, sobre esse tema, que inclusive recentemente o Supremo Tribunal Federal pegou essa questão para fazer a análise, né, para decidir se essa matéria deveria ser julgada de fato na Justiça do Trabalho, se deveria ser julgado de fato na Justiça Comum e por quê? Vou fazer a distinção para ficar bem claro. A Justiça do Trabalho, ela só analisa vínculos seletistas, ou seja, um contrato de trabalho de pejotização, em tese, ele não deveria ser discutido na Justiça do Trabalho. Ele deveria ser discutido na Justiça Comum, porque, como eu disse, é como se fosse um contrato de você com uma arquiteta, é como se fosse um contrato de compra e venda, é um contrato. E contratos, de maneira geral, que não tratam sobre direito do trabalho, que não tratam sobre relações trabalhistas, são analisados na Justiça Comum. Então, como veio essa onda crescente de processos, né, e aí houve essa dúvida, será que o ajuizamento dessas ações são na Justiça do Trabalho? Será que são na Justiça Comum? Houve a necessidade, né, do Supremo fazer uma manifestação sobre esse assunto e também caracterizar, né, se esses contratos estavam com vícios, se estavam fraudulentos, se existem requisitos, né, para fazer essas contratações, se estão sendo seguidas ou não. Esse tema atualmente está suspenso, a gente não tem uma decisão definitiva sobre isso, é um anseio de toda a categoria, todas as categorias que estão expostas à pejotização, né, todos os vínculos precários, porque a gente ainda tem situações de médicos que sequer contrato tem. Que, né, alguns médicos têm uma pessoa jurídica ali para emitir uma nota fiscal para receber, mas muitas vezes nem tem um contrato, não tem nada disposto, não diz quais os dias que ele precisa estar de plantão ou de maneira diária, não diz quais os dias que ele precisa receber os valores pela prestação de serviço. Então, a gente tem hipóteses aqui que, às vezes, o contrato nem existe. Então, o judiciário, ele se viu diante dessa grande crescente. Atualmente, a gente está aguardando uma decisão final sobre esse assunto, mas os processos na qual se pedem o reconhecimento de vínculo continuaram tramitando na Justiça do Trabalho, e aí cabe ao médico ali comprovar que ele está diante de uma relação de trabalho de fato, né, que o contrato que ele fez ali não é um mero contrato, mas sim um contrato de trabalho na qual está sendo burlado, né? Então, hoje em dia, a gente ainda espera uma decisão do Supremo Tribunal a respeito dessa situação, para entender melhor como vai se encaminhar, né? Mas até o presente momento é aquilo que a gente está falando desde o início. Deve ser analisado se aquele contrato de fato é um contrato de pejotização ou se é uma fraude para você não ter um concurso público, para você não ter a sua carteira assinada. A gente percebe a complexidade do tema, né? Um tema que tem tido tantos desdobramentos judiciais e que nós temos ainda um judiciário que está por definir por completo essa questão. E diante desse cenário, doutora Lorena, onde a gente ainda não tem todos os parâmetros exatamente definidos, existe uma regra definitiva ou cada contrato deve ser analisado de forma individualizada? Cada contrato deve ser analisado de forma individualizada porque existem situações, como eu disse, que nem contratos existem. Muitas empresas, existem aqui casos, a gente observa até aqui na nossa Grande Vitória, de que o ente público terceiriza o serviço, coloca na mão de uma organização social, fica a cargo dessa organização social trazer o médico para trabalhar, e aí algumas organizações sociais fazem um contrato ali diretamente com o médico na modalidade pessoa jurídica. Outras organizações contratam o médico como seletista, mas temos também organizações que estão aí diante da administração pública que contratam o médico de maneira verbal. Não existe ali uma distinção até mesmo do que vai ser feito. Ele simplesmente hoje o trabalho médico é como se, em alguns casos, fica como se fosse uma feira. Eles vão e um grupo oferece um plantão, os médicos que estão ali disponíveis vão, fazem, e então não existe
uma regra definitiva, sabe? Existem diversas situações, eu poderia citar diversos exemplos aqui de contratos, né? Que a gente traz aqui no exemplo de contratos PJs, mas que muitas vezes nem, como eu disse, nem contrato existem. Existem casos em que existe um contrato, mas ele é fraudulento. Existem casos em que existem contratos, mas contratos não são suficientes para regular aquela situação. Então, muitas vezes, ele nem é um contrato que seria seletista, mas ele é um contrato que ele deixa de atender os requisitos mínimos para ter validade. Existem situações aqui que o médico vai, presta seu plantão ou trabalha de maneira diariamente e ele simplesmente não recebe. Ele simplesmente precisa acionar o judiciário para estar cobrando a prestação daquele serviço que ele fez. É muito comum acontecer, sabe? Porque a gente, frequentemente, né, somos procurados lá na entidade de médicos que estão há meses trabalhando, muitas vezes para o município, através de uma empresa, e não recebem o pagamento, né? Não sabem a quem cobrar. E algumas dessas situações, eles nem estão ali envolvidos numa situação de vínculo de emprego. Não há uma subordinação direta, não há uma pessoalidade, há uma quebra contratual que a gente teria que estar analisando à luz de outra legislação da justiça comum, né? Então, assim, cada caso é um caso. A gente não tem um critério definido. O que eu costumo dizer para os médicos, né, quando a gente observa que a gente está diante de uma situação ali que poderia gerar o vínculo, a gente costuma pegar todos os elementos necessários para estar buscando o reconhecimento daquele vínculo. Quando estamos diante de casos que são quebras contratuais, ou seja, o médico trabalhou, não recebeu por aquele plantão, não recebeu o combinado para fazer aquilo, a gente também pode estar ajuizando ou buscando maneiras de fazer o recebimento desses valores por outras esferas, né? Existem situações em que o médico procura ajuda para formalizar um contrato, porque ele vai entrar em uma empresa de prestação de serviço, ele quer deixar aquilo ali mais regulado. Então, cada caso a gente analisa de maneira individual. Muito bem. Trazendo para um aspecto prático, doutora Lorena, um profissional médico recebe hoje uma proposta de contrato para trabalhar como pessoa jurídica. Antes de assinar esse contrato, qual a orientação, qual cuidado esse médico deve ter antes da assinatura do contrato? Primeiro, se ele estiver diante de uma assinatura de contrato, ele já vai estar um passo à frente, né? Porque, infelizmente, o que eu vejo aí é que, em muitas ocasiões, ele precisa abrir uma pessoa jurídica meramente para emitir uma nota fiscal. A parte mais principal, que seria o contrato, muitas vezes nem existe. Então, o primeiro cuidado que ele deve ter é se atentar ao contrato. Existe um contrato? Como que eu vou trabalhar para esse hospital? Como que eu vou trabalhar para essa clínica? Quais os dias que eu vou ficar aqui? Eu preciso ter subordinação? Eu posso ter autonomia para tomar as minhas próprias decisões? Se eu não puder vir, posso pedir para outra pessoa, outro profissional estar no meu lugar? Ou é um trabalho que depende exclusivamente da minha pessoa? Como que vão ser esses pagamentos, né? Qual a periodicidade? Vai ser quinzenal, vai ser semanal, vai ser após o plantão? Então, todos esses detalhes, eles precisam ser, antes do trabalho, como da prestação efetiva do serviço começar, eles precisam ser avaliados, né? Não é simplesmente eu sei que é muito comum hoje na realidade médica cobrir plantões, ser chamado assim em cima da hora, e é comum, é normal, né? É típico da atividade que isso se faça, mas quando você está diante de uma possibilidade de trabalhar para um determinado órgão ou de uma entidade privada, né, é importante que todos esses detalhes sejam observados e que, se possível, o ideal é que se faça um contrato detalhado, né, constando tudo, até mesmo cláusulas que a gente vem sempre orientando que se coloque nesses contratos, seria, por exemplo, do prazo para ele finalizar. Um prazo prévio para encerrar aquele contrato, uma notificação prévia, porque muitas vezes não existem essas informações, e aí o médico acaba sendo surpreendido do dia para a noite, né? Ficando ali sem um trabalho que costumeiramente ele já exercia.
Uhum. E é importante também, doutora Lorena, a doutora considera importante que, além das questões trabalhistas, né, inerentes ali à questão da atuação do médico, é importante também que ele se atente para questões que podem constar no contrato relacionadas à responsabilidade civil, à aplicação de multas. Precisa haver um cuidado também com a existência destas modalidades de responsabilizações dentro do contrato? Com certeza. Aliás, isso seria um importante mecanismo de defesa para que o médico não se visse surpreendido do dia para a noite com um encerramento de contrato que pudesse trazer prejuízos ali para sua renda. Então, o médico, antes da assinatura do contrato, antes dele começar a prestar serviço para qualquer lugar que seja, né, para exercer ali o ofício dele, ele precisa se atentar a cláusulas que podem vir a estar sendo benéficas no futuro, como, por exemplo, que você citou de responsabilidade civil, ou seja, prevendo multas caso, né, o seu contrato seja encerrado antes do tempo, as formas de rescisão, em quanto tempo que eu tenho que ser notificado caso o meu contrato venha a ser encerrado. Ele tem um prazo certo para encerrar? Eu vou vir aqui, eu vou prestar plantão para esse hospital só por 2 meses? Ou não, vou ficar aqui enquanto o serviço estiver precisando da minha autonomia? Vai ter reajuste no valor desse plantão? Como que vão ser essas formas de pagamento? A quem eu devo recorrer caso esse contrato não venha a ser cumprido? Como que vão ser as instalações do local que eu vou prestar o meu serviço? A mão de obra, a gente precisa lembrar que o médico precisa de determinadas coisas para conseguir prestar o serviço. Então, tudo isso tem que estar em contrato, né? Toda a mão de obra, toda a operacionalização para fazer aquele trabalho será por conta da empresa ou do hospital, da clínica que está contratando, ele vai levar por conta própria. Então, isso tudo tem que estar disposto no contrato. Se estiver disposto no contrato, ele evita que no futuro problemas venham acontecer. E nesse cenário de contratação, doutora Lorena, como fica a atuação do Sindicato dos Médicos? Como o SIMES pode atuar na orientação, no auxílio desses profissionais médicos para essas modalidades de contratação? O Sindicato dos Médicos tem feito um papel bem ativo, né? Nos últimos meses, nos últimos anos, para ser mais exata, como eu disse, a crescente busca ali de profissionais que estavam envolvidos nessa modalidade de pejotização fizeram com que o SIMES adotasse determinadas posturas. Então, hoje, a gente oferece toda a orientação contratual para aquele médico, né? Aliás, a gente busca, inclusive, fazer contato com as empresas que contratam esses médicos para tentar fazer com que o médico preste esse serviço de maneira mais segura. Então, sempre que o médico vai lá, a gente faz esse esclarecimento da diferença, né, dos vínculos, a gente esclarece sobre quais direitos que ele está deixando de ter, né? A gente esclarece questões sobre até mesmo aposentadoria, o que vai acontecer se ele entrar naquela empresa, se ele prestar aquele serviço como pessoa jurídica. Alguns, ou melhor, muitos médicos, eles entram em empresas mesmo com participações, com cotas, né? E muitos nem sabem o que estão fazendo ali. Eles sabem, se você pergunta assim, você é pessoa jurídica? Não sei. Mas como é que você recebe o pagamento por esse salário? Na minha conta. Você emite nota? Sim. Ou seja, ele abriu uma pessoa jurídica, ele está ali, ele não sabe o porquê, como, porque, qual a decorrência disso. Então, o sindicato ele faz esse papel de estar esclarecendo para o médico a relação dele, né? Com a instituição ou com a empresa privada que ele vem estar entrando ou que ele vem estar meramente prestando serviço. Muito bem. Já estamos agora aqui caminhando para a nossa fase de encerramento. Eu gostaria também de que nós olhássemos um pouquinho para o futuro. Como a doutora enxerga que as relações dentro da área médica, elas vão se desdobrar daqui para frente? A contratação do profissional médico como pessoa jurídica é uma realidade, é uma tendência do nosso país? Ou entende-se que vamos ainda chegar a contratações mais justas, mais equilibradas, vai haver um equilíbrio, né, da chamada pejotização? Como que a doutora enxerga esse futuro nas contratações da área médica? Olha, atualmente eu visualizo como uma tendência, tá? Porque o que a gente, pelo menos aqui a nível de Espírito Santo,
o que eu observo é que não existe mais a vontade do ente público de estar contratando um servidor efetivo. Não existe mais a vontade do próprio Estado de estar fazendo a contratação nessa modalidade, porque eles já entenderam que é mais benéfica, mais barato, é mais econômico contratar dessa forma. Então, e essa é uma crescente a nível de Brasil, então eu observo esse modelo vindo, escalonando em todos os estados praticamente. Então, é uma tendência. Acontece que essa tendência ela ainda está muito nebulosa, né? Existe muita precarização, nem tudo está tão esclarecido. Então, eu, assim, como tenho muito amor à profissão, eu espero que no futuro a gente tenha situações mais regulares e seguras para os médicos, né? Hoje, infelizmente, os médicos do serviço público estão sendo compelidos a deixarem seus cargos efetivos para poderem entrar na modalidade de pejotização. Então, isso é muito grave, né? Mas isso vem ocorrendo de maneira sistemática. Eu acredito que a busca pelos seus direitos, assim como houve lá atrás a busca pelos direitos dos trabalhadores, né, seletistas, ela também pode ocorrer para os contratos de pejotização. Não é porque é um contrato de pejotização que ela deve deixar de trazer direitos, né, de especificar ali realidades que possam vir a acontecer. Doutora Lorena, se você pudesse dar um conselho para um profissional médico que está iniciando a carreira e recebeu a primeira proposta para trabalhar como pessoa jurídica, qual seria esse conselho? Para simplificar a vida dele, eu diria que ele precisaria procurar o sindicato, né, ou orientação de um bom profissional, buscar informação, buscar conhecimento, entender qual que é a nuance daquele contrato, quais que são os direitos que ele vai estar deixando de adquirir, quais são as obrigações que ele precisa ter para ter aquele contrato, quais são as implicações futuras, como que ficaria a aposentadoria dele. Então, assim, ele precisa conhecer aquela modalidade de contratação antes de assinar. Antes de entrar numa pessoa jurídica, antes de entrar num consórcio, antes de fazer qualquer coisa semelhante à pejotização. Eu acredito que muitos profissionais médicos que nos acompanharam aqui conseguiram conhecer mais do assunto, esclarecer as suas dúvidas, e antes de fazer o encerramento final, eu gostaria de abrir oportunidade para a doutora Lorena trazer suas considerações finais, deixar uma mensagem final para as pessoas que estão nos acompanhando. Olha, a minha maior mensagem é busquem conhecimento. Eu sei que são anos de aplicação aí, né, estudando, são muitos anos para se tornar um profissional. É uma carreira muito linda, é uma das carreiras mais lindas que a gente tem. Hoje é a medicina, contribui muito para o futuro de toda a sociedade, contribui de maneira... Eu não sei nem expressar assim, a gratidão que nós temos pelo serviço médico, que de fato é uma profissão muito linda. Então, da mesma forma em que buscaram todo esse conhecimento para servir, né, para entregar ali de coração, que eu sei que o médico entrega de coração o que ele se propõe a fazer, para contribuir com a saúde, busquem também conhecimento na parte dos direitos de vocês, porque é uma coisa tão importante quanto a saúde, porque se você não tiver a sua saúde mental, que tudo está ligado com a parte emocional, com a parte de trabalho regulada, infelizmente isso afeta até mesmo na própria carreira. Então, a minha principal mensagem é que, além do conhecimento que vocês já buscam na medicina, busquem um pouquinho mais também acerca das relações de trabalho, para que no futuro vocês consigam ter mais tranquilidade. Gostaria de agradecer imensamente a doutora Lorena pela participação, e a você que nos acompanhou até aqui. Lembre-se, informação, orientação jurídica são primordiais e podem te trazer muitos benefícios antes da assinatura de um contrato. Se tiver dúvidas, precisar de informações, procure o Sindicato dos Médicos para que você possa ter todo o embasamento necessário para que você tenha o seu contrato bem sucedido. Ficamos por aqui, até o próximo episódio.